Hoje eu vou responder a dúvida de uma seguidora e explicar a diferença entre os termos propriocepção, ataxia proprioceptiva e déficits proprioceptivos. Na neurologia, é muito importante o uso correto desses termos, né? Saber distinguir entre eles e usá-los adequadamente. Aqui temos um esquema do sistema nervoso central, então temos o encéfalo e a medula espinhal e os nervos. Dentre as diversas funções do sistema nervoso, uma delas é ajustar o organismo de acordo com as informações recebidas pelos neurônios sensoriais, tanto do ambiente externo como do ambiente interno. Nós sabemos que existem três tipos de neurônios: os neurônios aferentes ou sensoriais, os neurônios eferentes ou motores e os interneurônios ou de associação. Os neurônios sensoriais transmitem sinais sensoriais como dor, temperatura, toque, pressão, vibração e a propriocepção dos receptores ou órgãos sensoriais localizados em todo o organismo. Aqui nós temos uma imagem com a classificação dos neurônios sensoriais e também dos neurônios motores. Os receptores sensoriais, eles são classificados com base no tipo de estímulo e na localização do órgão receptor. Podemos ter aferente sensorial geral, que leva a informação sobre tato discriminativo, propriocepção, dor e temperatura da pele, distensão das articulações e dos músculos, e temos os aferentes viscerais gerais, que levam informações sobre a sensação das vísceras, por exemplo, o estado da repressão ou distensão vesical. Todas essas informações são recebidas e então projetadas para regiões específicas do prosencéfalo para percepção consciente. E a propriocepção é projetada também para o cerebelo para o processamento subconsciente. Aqui temos um esquema dos diversos tipos de informações sensoriais que são recebidas. Por exemplo, visão, olfação, a gustação, sensibilidade da face, a audição, o equilíbrio e também as informações aferentes somáticas, ou seja, que vêm da musculatura esquelética. Por isso, o sistema sensorial somático é dividido em geral e especial. O geral, ele recebe as informações de temperatura, toque e estímulos dolorosos que vão ser transmitidos pelos nervos espinhais e também pelo nervo trigêmeo. No sistema sensorial somático especial, nós temos as informações que vêm pelo nervo óptico relacionado à visão e pelo nervo coclear relacionado à audição. Temos também o sistema sensorial visceral. Então, o sistema geral leva informação sobre conteúdo e distensão dos órgãos, presença de substâncias químicas, e nós temos o sistema especial, que vai levar informação sobre o paladar pelos nervos cranianos sétimo, nono e décimo, e a olfação pelo nervo olfatório ou primeiro par. Já a propriocepção é dividida em geral, então os movimentos dos músculos, articulações são levados por todos os nervos espinhais, e o sistema de propriocepção especial está relacionado ao sistema vestibular, que leva as informações relacionadas à posição da cabeça e do corpo, aceleração e desaceleração, pelo oitavo par ou nervo vestibular. Então, especificamente falando da propriocepção, o que quer dizer este termo? É a percepção da posição relativa do corpo e do seu movimento nos diversos momentos. Para quê? Para manter a postura, planejar e coordenar movimentos. São recebidas informações sobre a posição da articulação e do alongamento muscular. Essas informações sobre a propriocepção consciente, elas são levadas pela medula espinhal para o córtex contralateral do cérebro. E ela é uma informação usada especificamente para executar movimentos voluntários e que requerem uma maior habilidade. Temos também as informações proprioceptivas que vão para o cerebelo, e isso é chamado de propriocepção subconsciente. O cerebelo vai usar estes sinais para sincronizar a atividade muscular e manter a postura e o equilíbrio. Aqui nós temos mais um esquema de um corte da medula espinhal, demonstrando a localização na substância branca das fibras que vão levar então as informações proprioceptivas. No exame neurológico, nós realizamos o teste de posicionamento proprioceptivo,
ou teste de propriocepção. Esse teste é um exame que vai verificar a propriocepção consciente tanto dos membros torácicos como dos membros pélvicos. E nós vamos observar a capacidade do animal de reconhecer a posição alterada do membro sem que o animal esteja vendo que nós mudamos o membro de posição. Quando nós constatamos déficit neste teste, a lesão pode estar em qualquer ponto do trajeto, desde o nervo, medula espinhal e o encéfalo no córtex somatosensorial. Então, é muito importante que nós realizemos o exame neurológico completo para localizar a lesão. Neste caso, um animal que chegou em crise epilética e depois que nós controlamos a crise, nós observamos que o animal anda em círculos para a esquerda, sem desvio, sem torção da cabeça. Então, ele está andando em círculos para a esquerda e nós constatamos déficit de propriocepção ou déficit proprioceptivo do lado direito. Então, com todas as informações que nós temos, ou seja, a crise epilética, o caminhar compulsivo em círculos e o déficit proprioceptivo, nós podemos dizer que é uma lesão tálamo-cortical do lado esquerdo, contralateral ao déficit proprioceptivo. Já neste outro caso, um poodle que apresentou hemiplegia súbita, nós observamos então do lado esquerdo o comprometimento, também a perda da propriocepção. Pelas demais informações que tínhamos do exame neurológico, a lesão foi localizada na região cérvico-torácica do lado esquerdo. É importante frisar que este teste de propriocepção faz parte do exame das reações posturais, que é uma das partes do exame neurológico. Durante a avaliação das reações posturais, além da propriocepção, podemos avaliar ainda o saltitar, a posição tátil, a posição visual e o teste do carrinho e ainda o caminhar unilateral. Neste vídeo, vemos a realização do carrinho com os membros torácicos e com os membros pélvicos. Cada um destes testes tem uma função específica durante a avaliação. Ou seja, para avaliar se somente os membros torácicos, ou os torácicos e os pélvicos são acometidos, ou se é mais um lado do corpo, no caso de uma hemiparesia ou plegia. Então, nós vamos escolher e realizar esses testes de acordo com o que nós observamos no início do exame neurológico, que é quando nós observamos a locomoção e a consciência do paciente. Já o termo ataxia significa incoordenação, e ela é causada por lesões que afetam o sistema proprioceptivo geral. E nós vamos ter 3 tipos de ataxia. A primeira delas é a ataxia proprioceptiva ou sensorial. Na ataxia proprioceptiva, há uma falta de senso de movimento ou da consciência da posição do pescoço, tronco e membros em relação ao espaço. Ela ocorre quando a lesão interrompe as vias proprioceptivas na medula espinhal, ou seja, uma lesão da substância branca da medula espinhal. E, portanto, na maioria das vezes, ela vai ser observada em conjunto com paresia. Ela pode ser simétrica ou assimétrica, e isso vai depender da localização da lesão e pode afetar somente os membros pélvicos ou também os torácicos. Neste vídeo, observamos um cão com ataxia proprioceptiva dos membros pélvicos. Então, nós observamos que o animal não tem consciência da posição dos membros em relação ao espaço e essa locomoção, ela é incoordenada. Ela lembra bastante os passos de uma pessoa que está alcoolizada. Então, está incoordenada. Um segundo tipo de ataxia é a ataxia vestibular, como nós vemos neste vídeo. Então, o animal está incoordenado, com quedas e apresenta a inclinação da cabeça. O terceiro tipo de ataxia é a ataxia cerebelar. Neste caso, nós vamos ter incapacidade de regular a taxa e a amplitude de movimento, como nós observamos aqui. O animal apresenta ainda hipermetria, ampla base, além das quedas.
Já no caso das lesões da cauda equina, ou seja, das raízes nervosas a partir da vértebra L7, que é uma lesão do sistema nervoso periférico, nós não vamos ter ataxia. Na verdade, nós vamos observar um déficit proprioceptivo, ou seja, no teste de propriocepção. Podemos observar também outros sinais que indicam lesão da cauda equina, como, por exemplo, claudicação, entre outras alterações. Então, a lesão não afeta a medula espinhal, não afeta a substância branca e, portanto, nós não temos ataxia proprioceptiva. Então, neste exemplo do vídeo, observamos que há uma claudicação mais intensa do membro pélvico direito. E, embora o animal cruze os membros cruzam sempre no mesmo lugar. Isso indica que ele sabe onde estão os seus membros. Então, isto não é uma ataxia. E aqui no teste de propriocepção, nós temos um déficit de propriocepção por lesão na cauda equina. Portanto, nós agora sabemos a diferença entre esses termos, e embora de uma certa forma eles tenham uma relação, é importante saber que cada um tem o seu uso específico. Obrigada pela atenção. Qualquer coisa, estou à disposição para responder perguntas.